Como eu faço para destravar o meu terceiro olho? Essa foi a pergunta que eu recebi lá no meu grupo no WhatsApp. Se você quiser participar, clica no link que eu vou deixar aqui no comentário fixo, mas hoje eu vou responder sobre isso, esse vídeo. Gente, eu sou a Lu Fernandes, terapeuta sistêmica e multidimensional. Eu trago aqui a visão sistêmica da realidade. É um trabalho canalizado, é um trabalho de despertar da consciência para que a gente possa acessar finalmente a consciência de quinta dimensão e viver numa nova terra. Então hoje eu vou atender o pedido da turma lá do WhatsApp e vou trazer um conteúdo, talvez a gente não tenha escutado isso antes por aí, e para mim também trouxe várias mudanças e vários conhecimentos bacanas, importantes, que me ajudam até hoje. Então vamos lá, como eu sempre trago a minha colinha, porque, como eu falei, é um trabalho canalizado, então eu sei que esse conhecimento está guardado nos meus registros akáshicos, também aqui na minha multidimensionalidade, mas eu também estou resgatando tudo isso, essas memórias, e aí eu sempre trago para não deixar passar nada, para poder passar para vocês tudo, e ajudar vocês aí no processo de despertar, de acesso à consciência da quinta dimensão. Então vamos lá, gente. Para a gente começar esse vídeo falando de terceiro olho, a gente precisa entender o que é o terceiro olho, né? Então, o terceiro olho, na verdade, ele não é só um chakra. A informação que eu pude acessar e resgatar é de que é parte, na verdade, de um sistema. Por quê? Tudo que eu falar aqui vai ter o viés sistêmico e multidimensional. A gente vai perceber que nós somos seres sistêmicos e multidimensionais. Nada do que a gente olha por aí, que a gente vive, as experiências que a gente tem, são pontos, elementos isolados. Tudo faz parte de outros sistemas e tudo faz parte de uma multidimensionalidade. Ou seja, tem facetas variadas que se encontram com facetas variadas de outros sistemas, pessoas, consciências, seja lá o que for. Então, pegando a ideia do terceiro olho, ele é parte, na verdade, de um sistema multidimensional que é composto pelo corpo energético, que é o sistema de chakras, o corpo etérico, que a gente conhece por aí como perispírito, que é só uma cópia, na verdade, da nossa forma física aqui na terceira dimensão, seria o nosso corpo dimensional de quarta dimensão, e o nosso corpo físico. Então, quando a gente destrincha isso, a gente percebe que a gente está falando de chakra frontal, a gente está falando de perispírito e a gente está falando também de glândula pineal. Mas, aí vem a grande revelação, não é só sobre a glândula pineal no nosso corpo físico, é também sobre o nosso lóbulo frontal. Claro que todo o cérebro, ele tá ali operando para trabalhar em várias funções, inclusive nessa função. Mas o esclarecimento que eu recebi dos mestres cósmicos e multidimensionais é justamente isso. Se a gente quer abrir, se a gente quer liberar, se a gente quer destravar o nosso terceiro olho, a gente não pode ficar olhando ou tentando focar só na glândula pineal. É importante a gente focar também no lóbulo frontal, e eu já vou explicar. Esse vídeo vai acabar tendo alguns pontos um pouco mais científicos, né? Porque a gente precisa aprender, a gente precisa entender como funciona, porque nós somos, de novo, seres sistêmicos e multidimensionais. Então, os nossos sistemas de corpos sutis e o nosso sistema multidimensional também, que é o do nível da consciência, tá? Então, eu vou explicar rapidamente, de forma bem objetiva, o que é o lóbulo frontal, né? O lóbulo frontal, ele na verdade, ele tá ligado a várias funções, né, da nossa cognição, além do controle motor. Eu vou ler aqui, gente, tá? Porque eu não lembro tudo de cabeça. Além do nosso controle motor, o pensamento abstrato, vai prestando atenção, a expressão da nossa personalidade, a tomada de decisões e a moderação do nosso comportamento social. Lembra que eu falei? Somos seres sistêmicos e multidimensionais. Então, a gente precisa ter consciência de como a gente utiliza esse corpo aqui, é o controle motor. A gente precisa também focar no pensamento abstrato, ou seja, não é só sobre querer começar a ver espírito, né? A gente precisa ter responsabilidade pelo pensamento.
é sobre a expressão da nossa personalidade, ou seja, isso interfere também aquilo que a gente escolhe, né? O nosso ego, tudo que a gente decide pensar, agir, sentir, tudo isso faz parte. A tomada de decisões, como eu já falei, e a moderação no comportamento social, como a gente interage nos sistemas dos quais a gente faz parte. E a glândula pineal, ela é uma glândula reguladora, né? Na verdade, ela é ativada pela luminosidade, né? A gente vai ver aí a questão da melatonina, mas ela também é a glândula que segura na gente o impulso da libido durante a infância. Existem outras funções, mas essas são as que são mais pertinentes para o que a gente está conversando aqui hoje. Lembrando que o lóbulo frontal, ele fica realmente aqui nessa região, na região frontal do cérebro, e a pineal, ela fica bem no centro, um pouco mais aqui, né, quase chegando aqui atrás. E o interessante é que, para a gente abrir esse terceiro olho, a gente precisa entender que tudo isso é o terceiro olho, né? Não é só a glândula pineal como a gente aprendeu. E um dos questionamentos que eu fiz para os mestres foi: por que a gente está sabendo isso agora? E eles responderam que isso faz parte do despertar da consciência multidimensional. Então, só agora a gente está conseguindo vislumbrar a possibilidade da multidimensão, da multidimensionalidade, dos multiversos. Antes, a gente ainda estava muito preso à questão do estou vivo, meu corpo perece, meu corpo morre e eu vou para outra dimensão. Mas não é só isso. Isso é uma parte de um grande todo. Então, hoje a gente tem condições de começar a compreender tudo isso. Por isso a importância da visão multissistêmica, sistêmica e multidimensional. Quando a gente entende tudo isso, a gente percebe o quê? Que, assim como outros chakras têm suas funções, o chakra frontal, ele vai falar do que eu comunico, como eu me comunico. Olha que interessante, eu vou deixar um esquema aqui para ficar mais claro para vocês. Então, se eu me comunico, o que é isso? Comunicação. A comunicação é a troca, né? Então, a comunicação, ela prevê que eu emano, eu libero alguma informação, alguma energia, e eu também vou receber algo, né? Vou ter uma resposta daquilo. Isso é comunicação. Isso é o chakra frontal. Então, quando a gente pensa assim, eu quero abrir o meu terceiro olho, a gente precisa ter isso em mente. Eu quero me comunicar. Eu quero estar em comunicação com outras dimensões e outros sistemas. E aí, gente, lembra o seguinte, quando a gente fala de troca, a gente está falando de emanação e captação. Eu emano uma mensagem, eu emano uma energia, eu emano uma frequência, mas eu também capto uma mensagem, uma energia, uma frequência. A gente não vai conseguir destravar, liberar, que seja o nosso chakra frontal, o nosso terceiro olho, todo esse sistema de comunicação de forma apropriada se a gente não tiver isso em mente. Quando a gente abre esse terceiro olho, a gente vai abrir essa comunicação não só com aquilo que a gente entende como espíritos ou quando a gente pensa em mediunidade, porque tudo isso é sobre mediunidade. A mediunidade, ela na verdade é um mecanismo por trás de tudo isso, né? Mas não é só sobre espíritos, a gente vai também abrir essa comunicação com a energia das pessoas que estão aqui na 3D da matéria. A gente também vai abrir comunicação, com certeza, com as consciências que estão na quarta dimensão, que é o que a gente entende como mundo espiritual. Mas a gente também vai abrir comunicação com as consciências das outras dimensões da consciência, da quinta para cima. Tudo vai depender de onde está a nossa consciência, qual o nível da nossa consciência. E se a gente pensar em planeta Terra, terceira dimensão, Matrix, a gente assim não tá numa frequência tão bonita, não é mesmo? A gente, claro, estamos aqui despertando a consciência, né? Buscando tudo isso, a gente tá fazendo o nosso trabalho, mas a gente ainda acessa muitas frequências de baixa vibração. Então, tenha isso em mente. Esse trabalho que você vai fazer ou já está fazendo de abrir o seu terceiro olho, de abrir essa comunicação,
vai sim abrir, vai descortinar dimensões que estão dentro da sua faixa frequencial. Então, se você está numa frequência baixa de sofrimento, você vai começar a ver isso no seu entorno, você vai começar a acessar tudo isso. Se você está vibrando numa faixa frequencial da dualidade, onde tem muito antagonismo, muita polarização, muito embate, conflito, é isso que você vai acessar. Então perceba, é importante esse vigiar, e eu vou explicar melhor como a gente vai fazer isso, porque não basta a gente ficar, eu quero descalcificar a minha pineal. Não, gente, não é só isso. A gente precisa trabalhar em todas essas camadas, porque toda essa conexão vai ajudar a gente a trabalhar todo esse sistema, que não é só a glândula pineal, não é só o chakra frontal, não é só o perispírito, é todo esse conjunto. A gente precisa trabalhar todos eles. Como a gente pode estimular o lóbulo frontal? Existem algumas formas da gente fazer isso na vida prática. E uma delas, a gente já sabe, quem tá aqui, que é desperto, desperta, com certeza já faz isso, que é meditar, fazer visualizações, mas você pode fazer outras coisas também. Você pode jogar, qualquer tipo de jogo vai trabalhar a sua cognição. A gente vai também ter a opção, por exemplo, de fazer palavras cruzadas, são atividades que estimulam muito essa nossa capacidade. Aprimorar vocabulário, ou seja, aprender novas línguas, isso também ativa, olha que interessante, a nossa capacidade multidimensional e sistêmica, porque não é só sobre aprender um novo idioma, mas a gente está aprendendo um novo código, né? Que é utilizado para o quê? Comunicação com outras pessoas, né? Então, se eu falo português, eu aprendo japonês. O japonês, ele tem variáveis, né, de como se escreve, e aí aquilo é um código, né? São códigos, eles não usam as mesmas letras, os mesmos signos, eles usam outros. Então, eu tenho que aprender aquele código para eu passar a me comunicar com o povo japonês. E quando eu aprendo a língua, eu estou aprendendo o mecanismo sistêmico, mas eu estou também me integrando multidimensionalmente. Por quê? Eu vou aprender os fatores culturais e energéticos daquele povo. Então percebe, aprender uma nova língua é fenomenal, e eu vou te falar, a minha vinda aqui, né, como imigrante para um outro país, mexeu muito, foi o que abriu o meu universo, a minha consciência multidimensional. Então eu recomendo, mesmo que você não tenha como mudar de país, mas aproveite a oportunidade de aprender um novo idioma, com certeza vai ajudar. A gente aprende o idioma, né, de outras consciências, sopraram aqui. Que mais? Tentar usar a mão não dominante, né, então se você é destro, tenta fazer algumas situações, algumas práticas com a mão esquerda. Existe um exercício muito interessante também para a criança interior. Me fala se você se interessa por isso e deixa aqui. Aliás, eu vou aproveitar e pedir para você já deixar o seu like, começar a seguir o canal. Coloca nos comentários se tá fazendo sentido, o que que tá destacando aí mais para você, o que tá ressoando mais com você. Deixe sugestões também de vídeo. O canal é novo, gente, a egrégora tá crescendo, agradeço quem já tá aqui e recebo com muito carinho quem tá chegando. Socializar, ou seja, mais uma função aí sistêmica e multidimensional que ajuda a gente a ativar a nossa cognição, que é o lobo frontal, que tá ligado ao nosso chakra frontal. Aprender qualquer outra coisa nova, principalmente tocar algum instrumento, ou entrar em contato com música, por exemplo. Tem uma música que você gosta, mas você não sabe cantar. Começa a cantar ela lendo a letra, né? Mesmo que seja de outro idioma. Isso também vai já trabalhar a questão de aprender um novo código. Então, esses são alguns exemplos, estimulam claramente a cognição e o lobo frontal, que vai ajudar você a entrar nesse novo entendimento e vai auxiliar a liberar um pouco mais dessa emanação para sua pineal. Agora, como que a gente estimula a pineal? Né? A pineal faz parte, em nenhum momento eu disse pra gente ignorar a pineal. Na verdade, a gente tá aprendendo algo a mais, né? Como quando a gente tá na escola, que a gente aprende só a somar, subtrair, multiplicar e dividir, né? Quando a gente tá lá nos primeiros anos da escola.
Quando a gente já está no ensino médio, a gente aprende outras operações matemáticas muito mais complexas. É mais ou menos isso. A gente pode estimular a pineal fazendo duas coisas extremamente importantes. E eu sei que todo mundo que está aqui me ouvindo, inclusive eu, já fazemos isso, que é buscar o despertar da consciência. Como que a gente faz isso? Aprendendo a questionar. O despertar da consciência é tudo sobre questionar. E esse questionar vai levar a gente a vigiar os nossos pensamentos e também questionar tudo que a gente acreditou até agora. Lembra que eu falei que o terceiro olho é sobre eu me comunico? É isso, gente. Eu percebo que eu sou um ser não isolado, não separado, eu não sou mais o ego. Eu sou também esse ego. Mas por baixo desse ego, existe uma consciência multidimensional, sistêmica, que se comunica, que emana energia, mas que capta também. Então é importante o vigiar para eu saber o que eu estou emanando e vigiar também o captar, porque eu começo a questionar aquilo que eu recebo dos outros, o que eles acreditam, o que eles falam para mim. Eu passo a questionar para não absorver mais isso. Então a pineal a parte dela é a trabalhar essa troca. Fisiologicamente falando, uma das funções da pineal é segurar a energia sexual durante a infância e também ela é ativada com a luminosidade. Olha que lindo, gente. A energia sexual, ela é justamente o princípio da vida. Ela também fala de troca. Então, na infância, a gente só está recebendo, a gente não está doando. Por isso que ela trava. E a luminosidade, a gente pode falar dos fótons, da própria luz, como o conhecimento, como a verdade. Então, a gente fala da luz artificial, mas a nossa glândula pineal, o como eu me comunico, é ativado através da luz. Então, eu deixo aqui essas reflexões que chegam para mim também. Sinto, muita gratidão, porque são pérolas que vão se juntando e a gente vai recebendo e montando uma joia linda, que é o conhecimento, que é a verdade, que é a vida. Falando tudo isso, acessando toda essa informação, eu fui solicitada a deixar um alerta final aqui. Eu vou até ler como foi me passado. Esse entendimento estimula os humanos a colocarem um propósito na necessidade de abrir a percepção mediúnica e depois a multidimensional. Se a gente ficar focando só na pineal, a gente vai possivelmente entrar na cilada do ego, achando que, eu também queria ver espírito. Por que aquela pessoa vê espírito? Ela é especial, eu quero ser especial também. Perceba, olha o mecanismo da densidade energética que começa a se desenvolver com isso. Só que quando a gente entende tudo isso, a gente começa a dar um propósito maior, a gente começa a dar um sentido maior para essa necessidade. Por quê, gente? Porque é um chamado coletivo. Quando a gente sente a necessidade de abrir o nosso terceiro olho, é um chamado da nossa alma, porque todos estamos aqui por propósitos diferentes. Todos nós temos tarefas e aprendizados a realizar. Então é importante que a gente foque nisso e não se deixe levar por essas ciladas do ego, que busca reconhecimento, que muitas vezes tem inveja, que acha que as outras pessoas são especiais ou superiores, que não coloca uma função naquilo. O que você vai fazer com isso? Não é só sobre começar a ver, lembra? É a troca. Você vai passar a emanar e captar de forma consciente. Isso precisa ter um direcionamento. Não é glamour, não existe glamour nisso. Então fica a pergunta final. Para que você quer abrir o seu terceiro olho? Para ter reconhecimento, se sentir diferente? Não vai ser assim que vai funcionar. Quem tá te guiando é o seu ego. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que contribua aí com o caminho de vocês. Vou pedir de novo para você deixar o seu like, para você começar a seguir. Conversa comigo, deixa seu comentário. E se você quiser me seguir lá no Instagram também, @lu_Fernandes_multissistêmica, com 2 S, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!